Então eu gravei outro vídeo para vocês, previamente, falando sobre a questão do balanço energético, que é a relação entre o seu consumo e o seu gasto. E para que a gente consiga emagrecer, é importante que a gente consiga manter um balanço energético que a gente chama de balanço energético negativo. Ou seja, você gasta mais do que você consome, favorecendo dessa forma a perda de peso. Pensando só por essa questão do balanço energético, só por essa questão matemática, teoricamente é simples emagrecer. No entanto, a gente vê que mais da metade da população brasileira está acima do peso adequado. Ou seja, o balanço energético por si só, ele deixa de ser simples, porque não é mais só questão de matemática, da questão de eu tenho que gastar mais do que eu consumo e assim eu vou emagrecer. Quando a gente pensa na questão do consumo energético, por que a gente se alimenta, o quanto que a gente se alimenta, de que tipo de alimento que a gente faz uso, todas essas questões elas começam a influenciar no nosso consumo energético. Então a gente pode ter, por exemplo, questões fisiológicas que podem influenciar nessa questão do balanço energético e da questão do consumo energético também, o porquê que eu acabo consumindo mais alimentos, né? Que tipo de alimento às vezes eu consumo. Questões sociológicas, extremamente importantes, que tipos de ambientes eu frequento, se eu gosto de frequentar festas, que tipo de alimento que tem nesses lugares, né? Na parte social que você convive, e também a questão psicológica, como por exemplo a quantidade de pessoas que usam o alimento como recompensa, enfim, que acabam tendo uma ingestão maior por questões ou alterações psicológicas, como por exemplo o alimento como recompensa. Então quando a gente pensa em balanço energético, pensando só na parte matemática, teoricamente é algo realmente simples, você tem que gastar mais do que você consome. Para muitas pessoas, na verdade para grande parte, essa questão da matemática ela funciona bem, só que muitas pessoas elas têm esse consumo energético associado a diferentes questões fisiológicas, sociológicas, psicológicas, então elas acabam tendo um consumo energético superior, né, um consumo muito grande, o que acaba dificultando esse controle do peso e muitas vezes acaba aí prejudicando esse processo de emagrecimento. Então, um dos fatores porque muitas pessoas não conseguem emagrecer está muitas vezes relacionado com parte social, parte psicológica e não, teoricamente, às vezes com parte fisiológica que também pode influenciar, obviamente, às vezes alguma alteração hormonal, questão de metabolismo, enfim. Mas não é algo que seria o principal, o determinante para você ter aí alterações que prejudiquem o seu emagrecimento de uma forma mais geral. Parte sociológica é muito importante e a parte psicológica também, porque como eu disse e reforço, muitas pessoas elas enxergam o alimento como uma recompensa. Então ela às vezes tem algum problema e aí vai através do alimento fazer uso desse alimento como alguma recompensa. Tá? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, em certa parte é algo que teoricamente é simples, que seria pelo balanço energético, que é matemática, só que a gente tem várias questões que influenciam nisso. Então, a questão do emagrecimento, da obesidade, é algo que é multifatorial, que aí vai dando essa dimensão, vai dando essa dificuldade para a gente entender por que tantas pessoas estão acima do peso e qual é a dificuldade de fazer com que essa pessoa emagreça.